Quero saudar os amados com a graça e a paz do Senhor em nome de Jesus, desejando a todos um início de semana e também uma semana que temos pela frente abençoada em nome de Jesus. Queremos orar para estarmos refletindo na palavra do Senhor, estarmos buscando do Senhor o enlevo espiritual para esse início de semana em nome de Jesus. Portanto, oremos. Deus, queremos adentrar na Tua presença humildemente, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo que sem Ti nada somos e nada podemos fazer, e que em tudo o Senhor tem o primeiro lugar em nossas vidas e neste mundo criado pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, sendo conosco, para que possamos sempre ter acesso ao trono de graça do Senhor e podemos ser usados pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, faz aquilo ao qual nós, como homens, não podemos fazer, e que o Senhor, como Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, que tudo pode, que não há impossíveis para o Senhor assim o faça para a honra e glória do Senhor e para a alegria nossa, Senhor. Pai, encontra todos, ó Pai, a partir de hoje, ó Pai, que estamos iniciando mais uma semana, acalentando principalmente aqueles que estão sofrendo, principalmente aqueles que estão no leito de hospital, ó Pai, acrescentando esperança de dias melhores em nome de Jesus, ó Pai. Fala conosco porque precisamos ouvir a Tua voz para que a nossa alma seja saciada do grande banquete do Senhor em nome de Jesus. Amém. Amados, o texto de hoje, a palavra do Senhor está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18, quando diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 16 a 18. E ninguém acende uma candeia, a cobre com algum vaso ou põe debaixo da cama, mas põe-na no velador para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Amados de Deus, hoje queremos pensar um pouquinho sobre boas novas. Sabemos que esta conotação é da questão do Evangelho, que significa boas novas, aquela boa notícia que chega até você, que te dá ânimo, que realmente te dá motivação, que acrescenta esperança em nome de Jesus. Mas as boas novas que vos trago hoje, nesta manhã, são acerca dos tempos que nós estamos vivendo e que com certeza muitas vezes estamos só vivendo na mesmice, na preocupação e principalmente em detrimento aos maus tempos que estamos vivendo. Esse contexto, ele fala de um texto quando Jesus ele acaba de fazer uso da parábola do semeador ou da semeadura, e que ali é ilustrado a questão de que a palavra ela é semeada e vai encontrar certamente alguns tipos de pessoas, e que ele ilustra ali a questão de que a palavra ela vai encontrar pessoas que certamente alguns não conseguirão realmente fazer com que esta palavra ela vá no mais do seu profundo e ela possa germinar e dar frutos. Apenas esta palavra encontra no finalzinho desta parábola alguém que ouviu, entendeu e que vai dar frutos, A princípio Jesus fala 100%, mas o final da palavra vai dizer que uns darão frutos a 30, outros a 60 e outros a 100. E justamente porque quando, na finalização, aqui na apresentação desse contexto, desse texto que acabamos de ler sobre Jesus faz uso da parábola da candeia, e de que ele vai dizer que ninguém acende uma candeia,
a cobre com o vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador para que os que entram vejam a luz. Velador, né? Hoje nós temos aí a iluminação, né? Mas antigamente havia muita dificuldade e a iluminação, né, era muito precária naquele tempo. E quando realmente Jesus está falando sobre a candeia, né, que ela deveria ser colocada não debaixo da cama, né, mas pôr no velador que ficaria no alto para clarear aquele ambiente ao qual estaria sendo colocado ali o velador, né, ali com a questão da candeia, para que os que entrassem, né, pudessem ver a luz, né? E aí paramos para pensar com você em nome de Jesus, porque nós estamos vivendo tempos de trevas, tempos de escuridão, né? Nestes tempos que nós estamos vivendo, né? Tempos de corrupção, tempos de doença, tempos de pandemia, tempos aos quais a sociedade ela está sendo, né, avalaçada, ela está sendo realmente aí, entristecida, angustiada, mas que uma coisa é preciso que nós possamos saber. A igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela foi chamada para dar frutos, né? Lá em João, né, 15, versículo 16, vai dizer que não fomos nós que o escolhemos, mas ele nos escolheu para darmos frutos e frutos que permaneçam para a glória do Senhor. Conquanto, né, em tudo que nós possamos estar vivendo, com tudo quanto este mundo está vivendo e passando, nós não podemos desfalecer, devemos em todo o tempo, né, ser a sal e luz deste mundo. Esse contexto, esse texto também num outro evangelho, ele está junto daquele contexto que Jesus diz que vós sois sal e luz deste mundo, né? E que se o sal ele for insípido, se ele não der sabor, se ele não tiver a conotação, né, de estar aí junto para que não se estrague, né, junto para que não possa na realidade aí se estragar, ele tem que estar bom, né? Ele tem que dar sabor, ele tem que preservar, ser um instrumento de preservação. E junto Jesus também, né? Ele dando continuidade no outro evangelho, ele vai falar sobre essa questão também da parábola da candeia. E aí, justamente nós, no tempo tão difícil que nós estamos vivendo, talvez alguns estejam pensando, nessas dificuldades que nós estamos vivendo, está difícil pregar o Evangelho, né, levar as boas novas às pessoas, mas eu quero dizer para você que está ao alcance hoje desta transmissão em nome de Jesus, que nunca foi um tempo melhor de que o Evangelho esteja sendo pregado, para que ele avance, porque as pessoas elas estão entristecidas, estão angustiadas, estão aflitas, as pessoas estão procurando, né, obter esperança num tempo tão ruim, num tempo tão tenebroso que nós estamos vivendo. E a igreja tem que aproveitar esse tempo em nome de Jesus, né, pregando a tempo e fora de tempo, ensinando a tempo e fora de tempo, levando conforto para as pessoas, esperança de dias melhores em nome de Jesus, não podendo deixar afagado esta luz, né, que nós temos, que é a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e fazendo bom uso da boa semente que é a palavra em nome de Jesus, e que se nós fizermos bom uso dela para alcançarmos as pessoas, estaremos dando frutos para o Senhor em nome de Jesus. E Jesus diz, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Lá, aqui mesmo no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículos 2 e 3, capítulo 12 do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 2 e 3, diz assim: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Porquanto tudo o que em trevas disseste, à luz será ouvido, e o que falaste aos ouvidos no gabinete, sobre os telhados será apregoado.
Amém, amados. Louvado e engrandecido seja o nosso Deus, porque o Senhor ele faz esta ilustração de que não há coisa oculta, não há nada que não possa, não pode ser manifesto, mas escondida, que não haja de saber se vir à luz. Amados, amados de Deus, nós buscando o conhecimento da palavra do Senhor, buscando experiências com Deus, e a vontade dele é que não fique conosco certamente esta bênção que Deus nos tem dado, estarmos cônscios da vontade de Deus sobre a nossa vida, sobre a vontade de Deus sobre a vida da humanidade, mas não pode ficar simplesmente conosco. Esta boa notícia que um dia chegou até nós, ela não pode ficar oculta, ela tem realmente que ser falada, tem que ser ensinada, tem que ser pregada, tem que ser levada às pessoas como uma grande bênção que nós temos em nome de Jesus. E louvado seja Deus, porque Ele nos tem motivado para que, de fato, isto não possa ser oculto. Paulo disse que esse mistério de Deus que esteve oculto por muito tempo, agora Deus revela a sua igreja para que ela possa certamente fazer bom uso deste mistério de Deus, que é a pregação da palavra, as boas novas do Senhor, o Evangelho Santo da salvação, que diz ao pecador que ele é indigno e merecedor do amor de Deus, mas Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador e continua zelando para que o pecador se volte para ele enquanto tem vida, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para o Senhor, porque ele é misericordioso em perdoar, e enquanto a vida ele está tentando fazer com que o pecador se arrependa do seu pecado e se volte para ele, faça uma aliança com ele, abrace o dom gratuito de Deus na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim sendo, a igreja, ela tem esta responsabilidade que não foi dada a nenhuma outra instituição aqui na face da terra, de fazer presente que há um Deus, que há um Salvador único e que Ele tem poder para salvar e que Ele quer salvar a todos, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio, do injusto, daquele que se faz indiferente para com Deus e para com as coisas de Deus, mas Ele tem prazer na morte do justo, diz a palavra do Senhor, porque Ele sabe que partindo daqui, haverá aí, aqui na face da terra nós temos a opção de optar ou não por Deus, e quando partirmos daqui para a eternidade, certamente, ou seremos separados eternamente do Senhor, ou nós viveremos a eternidade para com Ele, em nome de Jesus. E aí, não há coisa oculta que não haja de ser manifestada, não há coisa oculta que fique oculta para sempre, em detrimento à palavra do Senhor, as boas novas do Senhor, certamente ela tem sido pregada, ela tem sido ensinada, ela está indo aos 4 cantos da terra, através do trabalho missionário, através aí dos veículos de telecomunicações que temos nos dias de hoje, em nome de Jesus, e que a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca, que todos venham ao conhecimento pleno da salvação e se voltem para Deus em nome de Jesus. Para tanto, em nome de Jesus, esta é a boa palavra, que não haja de saber se vir à luz, porque aonde este Evangelho Santo ele chega, as trevas são tiradas e entra a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há certamente trevas que não sejam dissipadas através das boas novas do Senhor, que certamente chega na vida do pecador, confronta ele e mostra para ele que ele precisa se voltar para Deus, que ele precisa realmente se voltar para Deus e que ele precisa realmente fazer uma aliança de vida, uma aliança vitalícia para com Deus, e assim sendo, ele venha gozar da vida em Cristo e com Cristo, e Deus possa dar a direção através do Espírito Santo de Deus para a sua vida, Deus possa certamente lhe ensinar os retos e santos caminhos do Senhor, Deus possa estar restaurando, santificando a sua vida e lhe mostrando que aqui nesta vida, sim, nós temos sofrimentos, nós temos angústias, mas
o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é firmado nele e na sua palavra que nós vamos vencer, né, as coisas contrárias à nossa vontade, que nos fazem sofrer, que nos fazem ficar angustiados, que nos fazem muitas vezes, né, ficar ansiosos e com grande angústia, mas poderoso é o nosso Deus, que é maior do que todas essas coisas, e Ele tem poder para nos dar a paz, lançar o seu shalom, que é a paz sem igual, que o mundo não tem, mas que aqueles que estão firmados no Senhor, dirigidos pelo seu Santo Espírito, direcionados pela sua palavra, podem gozar mesmo em meio a um mundo tão turbulento, mesmo em meio a um mundo tão violento, mesmo em meio a um mundo em que muitas vezes está vivendo em trevas e que precisa se voltar para a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque aonde a luz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ela penetra, as trevas são dissipadas em nome de Jesus. E aí, chegando no versículo 18, a palavra vai falar: vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece lhe será tirado. Aqui nesse mesmo evangelho, no capítulo 18 do evangelho de Lucas, Jesus ele usa uma ilustração, que é a ilustração da parábola dos talentos. E aí, no capítulo 18 do Evangelho de Lucas, versículos de 19 a 26, a palavra vai dizer assim. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 19 a 26. A parábola, ela fala sobre a questão, a parábola dos talentos. E aí, Jesus faz a ilustração de pessoas aos quais aquele senhor que tinha, serviçais sobre ali o seu cuidado, sobre o seu comando, ele vai sair e ele vai dar a ordem ali para que os seus cuidassem das suas coisas. E ele vai dar, ali, a um ele vai dar 5 talentos, a outro ele vai dar 2 talentos, mas a outro ele vai dar um só talento. Eu quero te dizer que Deus sabe a nossa capacidade, Ele sabe o nosso zelo pela sua obra, pela pregação do Evangelho, pelo avanço do ministério do Senhor em nome de Jesus. E a palavra vai dizer que aquele ao qual foi dado 2 talentos, ele dobrou os talentos que lhe foi dado, e na entrega para o seu Senhor, ele foi entregado dobrado. E aquele Senhor vai dizer para esse, assim como foste fiel no pouco, no muito te colocarei, e coloca ele ali, justamente numa boa posição. E aquele ao qual foi lhe dado 5 talentos, também ele trabalhou bem, duplicou os seus talentos, e apresentando-se diante do seu Senhor, no retorno do seu Senhor, aquele seu Senhor vê com bom grado isto, e ele vai dizer: bom servo, foi fiel no pouco, então também será fiel no muito. E ali, aquele Senhor vai ali também colocá-lo numa posição de honra também. Mas aquele outro que foi lhe dado 1 talento, quando o seu Senhor chegou e ele vai se apresentar diante do seu Senhor, ele vai dizer para o seu Senhor que ele temeu e ele ali escondeu aquele talento e não fez bom uso, não multiplicou aquele talento. E ali aquele senhor justamente vai falar com ele: por que não colocou no banco para que tivesse os juros devidos, para que certamente pudesse também dobrar, triplicar?
E ele disse que sabia que aquele seu senhor, justamente, né, tinha a sua dureza de coração, né, e certamente, né, ele temeu a cobrança do seu senhor diante dele e ele enterrou aquele talento. E aí, aquele seu senhor justamente vai tirar-lhe, né, e dar para aquele que certamente, né, trabalhou melhor com os talentos. E aí, por que está sendo ilustrado esta situação em nome de Jesus, que nós estamos aqui ilustrando em nome de Jesus? Porque esse último versículo da palavra vai dizer: vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. Numa outra evangelho, numa outra versão, vai falar: até o que parece que tem, né, lhe será tirado. E aí, qual é, na realidade, a visão aqui, a colocação em nome de Jesus? Amados, muitas pessoas justamente têm chegado ao conhecimento, né, da vontade de Deus. Alguns até têm um bom conhecimento da palavra, mas muitas vezes não têm feito bom uso desta palavra, né? desse grande tesouro justamente que Deus tem colocado em nossas mãos para trabalharmos, para que as boas novas do Senhor avancem, mais pessoas tenham o conhecimento pleno da vontade do Senhor e sejam salvos, porque, como acabamos de dizer na introdução, Deus, Ele quer que todos tenham o conhecimento pleno da sua salvação e tomem posse desta salvação, sejam salvos em nome de Jesus. E nós precisamos ouvir de bom grado neste Evangelho, né? E realmente estarmos realmente cuidando bem da boa nova, do Evangelho Santo da salvação, fazendo bom uso dele em nome de Jesus, porque devemos fazer com que este Evangelho avance a cada dia no poder do Senhor em nome de Jesus, porque certamente se nós não fizermos bom uso, né, deste grande tesouro que nós temos, Deus estará colocando outros para fazer esta obra, porque Deus não precisa de nós, não. Mas Ele nos dá esta honra e esta graça de sermos usados pelo Senhor para que realmente este Evangelho Santo do Senhor avance, mais pessoas, né, tenham o conhecimento pleno do Evangelho, das boas novas do Senhor, da vontade do Senhor, e certamente mais e mais pessoas possam ser arregimentados, este grande exército de Deus em nome de Jesus, e possam também nos ajudar a ser instrumentos de Deus para a salvação de outras vidas em nome de Jesus. Veja aqui, a parábola diz: vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece lhe será tirado. Voltando à questão da parábola do semeador, ou a palavra da semeadura, a parábola da semeadura. No final das contas, quem é que deu frutos? Aquele primeiro ao qual, né, é aquela semente, né, a palavra que caiu à beira do caminho, diz que, né, a ilustração é que ela não pôde se aprofundar, não teve raiz, e o inimigo ele vê e tira aquela palavra da pessoa, não deixe que certamente penetre na sua mente, no seu coração e desça para a sua alma. E aí ele é tirada. Mas no final da parábola, aquele que ouviu bem, né, não ouviu simplesmente com o ouvido, mas ele ouviu com o coração e com a alma de bom entendimento em nome de Jesus, e ele vai fazer bom uso desta boa semente que é a palavra, e aí ele vai dar frutos, uns a 30, uns a 60 e outros a 100 em nome de Jesus. Não sabemos de fato, né, nós que um dia aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, né, estamos nesta caminhada de vida cristã, de santificação das nossas vidas, estamos caminhando, né, para aquele dia da glorificação, né, dos nossos corpos transformados num corpo celestial para viver a eternidade com o Senhor. Mas uma coisa certamente nós sabemos em nome de Jesus, que cada um soldado que é arregimentado a este exército do Senhor, Deus realmente tem dado toda a condição para que eu e você sejamos instrumentos afiados na mão de Deus em nome de Jesus, para que Ele, como o Senhor, faça bom uso em nome de Jesus, e realmente nós, como instrumentos de Deus, possamos ser instrumento para alcançar outras pessoas para o Senhor em nome de Jesus,
Jesus e tenham a mesma sorte que nós tivemos um dia de ser alcançados pelas boas novas do Senhor e hoje na certeza da salvação em Cristo Jesus. Mas em tudo isso eu quero trazer, questões concernentes ao tempo contemporâneo em que nós estamos vivendo em detrimento a esses tempos. Quais têm sido as coisas de negativas que tenho observado neste tempo de pandemia? Isolamento da sociedade, da família, das instituições, principalmente aqueles que estão sendo contagiados pela Covid. Também a questão econômica que nós estamos travando aí, que tem realmente feito um mal terrível na sociedade, que é o desemprego, a fome, a violência, a miséria realmente tem avançado. Doenças do sistema nervoso, emocional, as pessoas estão aí sendo justamente impactadas por esse lado negativo, A doença realmente tem mexido com o sistema nervoso, com o emocional, tem trazido coisas terríveis sobre a vida das pessoas, perda do direito de ir e vir, nesse tempo de pandemia, esses lockdowns que têm sido impetrados aí, e até mesmo perca de entes queridos pela doença, ao qual certamente muitas pessoas têm sofrido, muitas famílias têm sofrido. Mas qual é a boa nova nisso tudo que eu quero trazer para você também como uma boa nova, além daquilo que já trouxe, que é a verdadeira boa nova, que é o Evangelho Santo da Salvação, e que nós devemos batalhar e trabalharmos a tempo e fora de tempo, ensinando, pregando a tempo e fora de tempo, para que este Evangelho seja progresso em nome de Jesus. Mas a boa nova que te trago é para que você não fique só olhando para esta problemática, na questão dos malefícios que tem trazido esta questão da pandemia nos dias de hoje. Mas eu quero que hoje você vislumbre algumas coisas como boa nova, boa notícia que chega para mim e para você em nome de Jesus. Efeitos positivos que tem trazido estes maus tempos. Porque Deus espera que mesmo nos maus tempos nós possamos tirar coisas positivas nas experiências que Deus tem permitido que nós passemos em nome de Jesus, porque cremos e sabemos que Ele está no controle de todas as coisas, nada acontece que não seja da permissão do Senhor em nome de Jesus. A primeira coisa que eu tenho visto e observado é a questão da valorização da vida. Jesus disse, para nós não estarmos preocupados com o que comer, com o que vestir, porque mais é a vida do que todas estas coisas. E eu vejo hoje as pessoas realmente se agarrando à sua vida nessa problemática aí, com muito medo de ser contaminado, de ser contagiado com a questão da Covid, valorizando a vida ao qual Deus tem dado em nome de Jesus. Oxalá que nesse momento você realmente esteja valorizando realmente a sua vida, dando valor a esta vida ao qual Deus te tem dado, e que a palavra diz que é Deus quem dá vida e só Ele tem poder para tirar. A palavra diz assim: não temeis aos homens, mas temei aquele que dá a vida e que após tirar a vida, Ele tem poder para lançar a alma no inferno, diz a palavra do Senhor. Valorize sim a vida ao qual Deus te tem dado em nome de Jesus, e mais do que isso, valorize aquele que é o autor da vida, o nosso Deus, em nome de Jesus. Também uma das coisas positivas que tenho visto é a questão da valorização dos relacionamentos, As pessoas têm estado mais juntas, as pessoas realmente têm procurado em nome de Jesus, ainda que esteja em tempo de isolamento, mas ali aonde as pessoas estão podendo estar, principalmente nos seus lares, aí junto da família, junto dos amigos, em nome de Jesus, está havendo uma valorização do relacionamento. Por quê? Nesses tempos de pandemia, de isolamento, a dificuldade de se relacionar tem sido grande por demais, mas as pessoas têm usado a mídia, as pessoas têm se achegado mais em nome de Jesus,
e dentro dos seus lares, né, está havendo uma motivação maior de se relacionar melhor, alguns até com medo de serem ceifados, de estar chegando aí o final da sua vida, tem procurado um conserto melhor, né, a partir dos seus familiares, a partir dos seus amigos, daqueles que se relacionam em nome de Jesus, e a reconciliação é sempre bom em todo tempo, porque nós não sabemos enquanto estaremos aqui na face da terra, e enquanto estamos aqui, nós devemos se relacionar o melhor possível com todos, principalmente para os crentes em Cristo Jesus. Abra os seus olhos em nome de Jesus. Nós não sabemos os tempos que Deus ainda estará nos dando de vida no relacionamento que nós temos para com as pessoas, e devemos fazer bom uso deste grande tesouro que nós temos, que é o Evangelho, as boas novas do Senhor em nome de Jesus, enquanto temos tempo de vida em nome de Jesus. Também a valorização da família, porque nesses tempos tão terríveis, tempos tenebrosos, certamente, além do nosso Deus, é principalmente a família que nós recorremos, é a família que tem procurado cuidar daqueles que têm adoecido, é a família que tem procurado dar o seu melhor em detrimento a estes dias maus, e é a família que, para aquele que muitas vezes está, né, sem esperança, está triste por demais, angustiado por demais, é principalmente ali no seio da família que haverá a melhor motivação, que haverá palavras realmente afáveis, que haverá realmente ali o bom trato, e ver que realmente vale a pena viver em família em nome de Jesus, porque certamente é principalmente na família ao qual Deus colocará o socorro maior em nome de Jesus, e nós nos sentiremos, certamente, não nos sentiremos sozinhos, e sentiremos que podemos contar, né, com os nossos familiares e com aqueles que se relacionam conosco em nome de Jesus. Também a valorização dos direitos. Nunca, né, foi tão valorizado os direitos cidadãos que nós temos, porque essa questão do knockdown aí, né, das pessoas estarem sendo impedidas de ir e vir, de ter que ficar muito aí mais em casa, pessoas na realidade, né, estão ficando isoladas, né, e muito tem sido batalhado acerca disso, a perca dos direitos que nós temos perdido, né, ao qual a nossa Constituição nos dá os direitos em nome de Jesus, mas justamente são nesses momentos que nós valorizamos os direitos que já temos, têm sido adquiridos em nome de Jesus, porque quão bom é nós gozarmos certamente dos direitos que nós já certamente ganhamos e tem sido impetrado sobre a nossa vida, e aí é nesse tempo que nós sentimos o quão terrível é realmente serem tirados os direitos que nós temos como cidadãos aqui terrenos. Mas sabendo de uma coisa, os direitos que nós já temos adquiridos por Deus, os direitos celestiais em nome de Jesus, amados, ninguém poderá romper, ninguém poderá afagar, ninguém poderá editar edito nenhum que possa realmente afagar isto que nós temos dado por Deus e que temos gozado em nome de Jesus. Então pense bem nisso, não fique só pensando, né, nos efeitos negativos, né, as más notícias, mas você vê aí que a mídia ela só batalha em olhar para o lado mal, as pessoas que estão morrendo, as pessoas que estão sendo contagiadas, a falta de aparelhagem, de equipamento, a falta de médico, a falta de hospitais, a falta de cuidado, mas olhe aí para as boas novas, olhe, valorize a vida, valorize os relacionamentos, valorize a família, valorize os direitos que você tem em nome de Jesus e principalmente os direitos que Deus te tem dado em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos e não fique só olhando, né, para o lado negativo desta situação, mas que eu e você possamos conseguir enxergar coisas positivas mesmo em meio a estes tempos más que temos vivido. Que Deus abençoe a todos, acalente a todos, conforte a todos e que motive a todos para procurar enxergar coisas positivas, boas novas do Senhor, aquela boa notícia que chega até você em nome de Jesus. Que Deus assim os abençoe.